É o fim de uma era. Star Wars Episódio 9, a Ascensão Skywalker, finalmente está chegando aos cinemas. E meus queridos, como uma fã da saga desde criança, eu posso dizer isso para vocês de peito aberto e profundamente emocionada. Esse é o terceiro melhor filme de toda a franquia de Star Wars. Por que tudo isso? O que faz desse filme uma das grandes surpresas e por que essa é a produção que você precisa ver para coroar o seu Natal? Eu vou te contar tudo isso agora. Meus queridos, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Meu Deus do céu, eu não consigo nem explicar a minha emoção de poder estar aqui conversando com vocês. Eu cresci assistindo Star Wars, sou fã desde criancinha e essa produção, como eu falei pra vocês, é o terceiro melhor filme, ficando atrás apenas dos dois melhores, que pra mim, na minha opinião, os dois melhores são, em primeiro lugar, o Império Contra-Ataca e o segundo, Uma Nova Esperança. E aí a gente tem a Ascensão Skywalker na terceira posição e na quarta posição, O Despertar da Força. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, eu tô me coçando aqui, mas eu preciso contar pra vocês um negócio bem legal também. Como fã de Star Wars, eu adoro também a literatura de Star Wars, porque o universo da franquia é muito gigantesco e é claro que se você quer conhecer Star Wars ou se você se considera um fã assíduo, é importante você consumir os outros produtos que a marca oferece. Eu vim aqui oferecer pra vocês 5 livros que são bem legais e que são fundamentais para você entender o universo de Star Wars para além das entrelinhas, para você entender aquilo que não é mostrado nos cinemas. Para você não ficar perdido, eu vou jogar todos os nomes dos livros aqui para você conferir. O primeiro deles é Star Wars, Manual do Império, Star Wars, o Arquivo Rebelde, Star Wars, Livro do Sith, Star Wars, O Caminho dos Jedi e também Star Wars, O Código de Recompensas. Anotou todos os nomes aí? Esses livros são bem legais porque vão trazer detalhes sobre coisas que você provavelmente não sabe ou talvez não conheça com tanta profundidade assim. Então, para te ajudar nisso, eu também já separei os links desses livros e vou deixar aqui, ó, no meu primeiro comentário para você já conferir e poder adquirir. Aproveita que a gente tá aí, ó, na esquina do Natal e se dê de presente esses livros, ou também você pode presentear algum amigo, um mozão aí, presenteie alguém que você gosta muito com essas obras. A saga de Star Wars é muito rica e tem coisa pra burro e eu te garanto que só o que você vê nos filmes não é o bastante para deixar você profundamente informado. Então tá aí a minha dica e de quebra, se você adquire um desses volumes, você ainda acaba dando uma forcinha aqui pra mim, ajudando o meu canal, me ajudando a continuar produzindo conteúdos bem legais. Então fica a dica aí e agora bora pra essa review, essa análise de Star Wars, porque gente, é a despedida mais dolorosa do ano depois de Vingadores Ultimato. A produção é dirigida por J.J. Abrams, que foi aquele cineasta que dirigiu O Despertar da Força, e ele também é um nerd old school apaixonadíssimo pela franquia e aqui trouxe à vida o capítulo final que não apenas coroa os personagens clássicos, como também dá um final profundamente honroso e simbólico para a nova leva de personagens que acabou surgindo nessa nova trilogia que começou a sua trajetória em 2015. E é claro que depois do que a gente viu em Os Últimos Jedi, que foi bem duvidoso e que deixou a gente ali meio com o pé atrás em relação à franquia, nós precisávamos de um final que fosse acalentador. E J.J. Abrams conseguiu realmente ouvir todas as críticas que o filme de Rian Johnson recebeu, canalizou todas elas e acabou entregando uma produção que não deixa pontas soltas à medida que faz com que os fãs mais antigos e os fãs mais novos sejam devidamente respeitados. E ainda que Star Wars, a Ascensão Skywalker, possa gerar algumas dúvidas em algumas pessoas, como fã old school, eu posso falar para vocês que a produção ela é redondinha, o retorno de Palpatine aqui faz todo sentido. Quando a gente viu ele a primeira vez no trailer, ficamos ali com aquela dúvida até que ponto seria o envolvimento dele, se ele viria como um holograma, como nós vimos lá em O Império Contra-Ataca, mas não. J.J. Abrams fez uma sincronia perfeita com a trilogia de George Lucas iniciada em 1977 e fez aqui com que o retorno de Palpatine não apenas fizesse muito sentido, mas que fosse fundamental para encerrar a saga Skywalker. Então aqui nós temos passado e presente colidindo ao mesmo tempo que eles se entrelaçam. É até um pouco antagônico falar isso, mas acontece exatamente
exatamente isso. A gente tem essa colisão e entrelaçamento entre essas duas gerações de personagens e de narrativas de maneira profunda, complexa e completa. É um filme que é emocionante, tem cenas de ação que são belíssimas, tem algumas cenas que são até um pouquinho puxadas para o terror, só que é claro, numa versão bem mais soft, bem mais leve, porque a gente está falando de uma franquia que atinge o público familiar, né? Mas aqui J.J. Abrams oscila na trama em diversos gêneros, entregando drama, entregando aquelas pitadas doces e leves de comédia que dão aquele gostinho especial na franquia de Star Wars, à medida que ele também entrega muita ação, muita ficção científica e, é claro, também um pouquinho, uma pitada suave de terror para garantir a tensão nas cenas mais difíceis. E aqui o retorno de Palpatine foi bem categórico. Ao invés de estar morto, ele tá ali capengando, funcionando com a ajuda de aparelhos, por assim dizer, mas na verdade ele estava recluso em uma terra bem distante, preparando seu retorno. Isso faz muito sentido, porque foi uma ótima forma de trazer um vilão bem famoso e bem conceituado da franquia, sem descaracterizá-lo e, é claro, sem dar grandes furos de roteiro. Então ali a gente já tem um ponto positivíssimo, porque a gente não apenas teve o retorno de um personagem clássico, como a gente teve um retorno assim num tapete vermelho, e faz muito sentido. E aqui os mistérios relacionados à origem da Rey, principalmente todas aquelas questões emocionais e existenciais que a personagem sempre carregou, essas perguntas começam a ser respondidas e elas estão todas vinculadas ao Palpatine. Segura essa bomba, meus queridos, por essa ninguém esperava. Eu achei que a sacada foi excelente, porque é aí que nós temos a conexão entre presente e passado, fazendo com que ambas as tramas se juntem de maneira, assim, surreal. O resultado ficou incrível, é realmente factível dentro da trama. O que a gente teve aqui foi um J.J. Abrams que se debruçou na narrativa e realmente quis resgatar todo o passado de Star Wars de maneira honrosa, à medida que ele também trilhava a sua própria trama e, é claro, seu próprio fechamento. Ele entra aqui para a história de Star Wars e também para a história da cultura pop como um cara que não apenas conseguiu ressuscitar uma franquia que acabou ficando um pouco caída devido aos episódios lançados entre os anos 90 e os anos 2000 e fez um filme que de fato é bem melhor que o Despertar da Força. Eu me lembro quando eu assisti o Despertar da Força em 2015, eu chorei bicas no cinema. Eu amo esse filme, mas a gente precisa reconhecer que esse filme é uma espécie de Uma Nova Esperança parte 2, né? Ele segue a mesma dialética, a mesma didática, o mesmo formato do filme Uma Nova Esperança. Ele é realmente uma versão mais repaginada e mais atualizada, trazendo personagens novos. Mas é claro que em termos de originalidade narrativa, o Despertar da Força ele não é tão profundo assim. Mas a gente tem a Ascensão Skywalker como realmente a ascensão da franquia, dessa trilogia mais recente, com uma trama que, gente, fechou todos os arcos de maneira brilhante. O arco de Kylo Ren e de Rey realmente entra numa sincronia profunda e a gente começa a entender por que os dois possuem uma conexão tão profunda assim. A gente já tinha visto isso nos filmes anteriores, mas aqui a gente entende uma dimensão um pouquinho maior. Eu amo o ator Adam Driver, que interpreta o Kylo Ren / Ben, e aqui ele trouxe até um pouquinho da complexidade da sua atuação no filme História de um Casamento, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Ele trouxe a mesma carga dramática e você vê que ele se entrega para o personagem de maneira muito poética e simbólica. Ele realmente se envolveu com a narrativa de Kylo Ren e todos os complexos que o personagem acabou adquirindo, principalmente por conta da morte do Han Solo, né? Ele matou o próprio pai. Todos esses traumas estão acompanhando ele e aqui a gente vê a eclosão disso tudo na sua alma, na sua mente. E é muito bonito ver o pico de sua atuação. Inclusive aqui encontro entre ele e o Han Solo. É claro que o Han Solo aparece aqui como uma memória do seu filho, mas, gente, é lindíssimo, é um reencontro inesperado. A Disney, a Lucasfilm segurou essa informação com unhas e dentes e fez com que realmente tudo isso fosse guardado até o último segundo. Então, quando você vê o surgimento do Han Solo na produção, cara, você fica realmente impactado, emocionadíssimo. É muito lindo ver
ver esse retorno dele, ainda que seja de maneira breve. Isso acontece de maneira bem simbólica também, mas mais impressionante do que tudo isso também foi ver a forma como eles reconstruíram a General Leia. E aqui a gente vê a personagem aparecendo por diversas vezes. A gente consegue perceber que foi feita uma recriação digital dela, o que é absolutamente normal, até porque a atriz já faleceu, mas tudo foi feito com muito cuidado. As aparições dela são muito serenas, são muito belas, são muito lindas. Ela tá com um olhar um pouco mais triste, mas ao mesmo tempo esperançoso, e é muito lindo ver os atores contracenando com ela, porque tudo acontece de maneira muito natural. Você vê que eles tiveram um cuidado de honrar a memória da Carrie Fisher e principalmente honrar a memória da personagem Leia. Aqui a sua jornada também se encerra de maneira definitiva, e isso também acontece de maneira assim que foi bem catártica dentro da trama. Além disso, nós temos também o retorno, o polêmico retorno de Luke Skywalker. Ele retorna aqui à la Obi-Wan Kenobi. Ele acaba se tornando um conselheiro mental e emocional da Rey, mais do que a gente já havia visto no filme anterior. Aqui ele retorna de forma um pouquinho diferente, parecido com o que a gente vê lá no filme Uma Nova Esperança. Eu gostei desse elo que eles fizeram com Uma Nova Esperança, porque essa é uma característica que a gente via muito na dinâmica do Luke Skywalker enquanto ele estava sendo treinado para se tornar um Jedi genuinamente. Mas um dos retornos que fez o meu coração derreter foi o de Billy Dee Williams, que interpreta Lando Calrissian. Depois de 36 anos sem aparecer na franquia Star Wars, ele retorna para os cinemas aqui, fazendo o papel que a gente amava tanto da franquia original. É importante citar que ele também aparece em O Mandaloriano, logo no primeiro episódio, só que aqui a sua aparição é de maneira bem legal e a gente vê que ele é uma peça-chave para o fechamento da trama. Então a aparição dele não é meramente assim, toma aí ó, fãs originais de Star Wars. Não, a aparição dele tem todo o envolvimento com a narrativa e ele é fundamental para que o fim da saga Skywalker aconteça do jeito que aconteceu. Mas o que eu preciso dizer para vocês é que esse filme tem boas reviravoltas, principalmente na relação entre Kylo Ren e Rey, obviamente. E além disso, nós temos outros personagens que vão chegando ali na trama, ocupando espaços adjacentes, ajudando a dar um pouquinho mais de corpo para a narrativa. E aqui a gente tem esse filme que consegue corrigir os erros de Os Últimos Jedi, à medida que também trilha uma rota em direção ao horizonte, literalmente, que é linda. Eu chorei assistindo esse filme umas 5 vezes, eu fiquei realmente impactada, porque é realmente o fim de uma saga, é o fim de uma trajetória. O filme, gente, também tem efeitos visuais belíssimos. Eu quero até citar que eu tive a oportunidade de entrevistar o supervisor de efeitos visuais da produção. Nós batemos um papo de cerca de 10 minutos por telefone e foi uma delícia poder conversar com ele, porque ele me entregou alguns detalhes bem bacanas a respeito de como os efeitos visuais foram trabalhados, para que eles parecessem autênticos e que realmente tudo fosse bem orgânico e natural. E aqui o supervisor de efeitos visuais, chamado Roger Guyett, aqui ele me contou durante essa entrevista como que eles trabalharam para garantir que essa essência de George Lucas fosse mantida. E realmente a gente consegue perceber isso. Tem algumas cenas belíssimas que são gravadas na Estrela da Morte, que tá aí toda destruída, cercada por um mar revolto. A gente tem uma cena de luta belíssima, que inclusive a gente viu um pouquinho ali no trailer de Star Wars. Essa cena foi extremamente complexa de ser construída e a gente consegue perceber um nível de realismo que tem ali. É tudo muito palpável naquela tomada. Eu fiquei encantada com os efeitos visuais, porque esse filme, visualmente falando, tá lindo. E é um filme que ainda tem uma trilha sonora fantástica, que traz as canções temas originais dos filmes antigos, obviamente, e que também tem uma trilha sonora que é uma trilha sonora um pouquinho mais nova também, que ajuda a dar vigor para a trama. Star Wars: A Ascensão Skywalker é realmente um presente de Natal adiantado para os fãs da saga. Vá preparado para se emocionar muito e se despedir desses personagens. Eu tô muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês e eu quero que você me diga o que você achou, quais são as suas expectativas em relação a esse filme e, é claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Eu sou a Rafa Gomes, não esqueça de me acompanhar lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Fico por aqui e que a força esteja com todos vocês.